Este é o 6º episódio do Mobilidade Humana e Coronavírus, podcast do Museu da Imigração do Estado de São Paulo. Abordaremos hoje temas como o papel das organizações internacionais na saúde global, conflitos armados e a atuação de organizações da sociedade civil na pandemia a partir de textos publicados no nosso site. Nesta edição, discutimos textos publicados no mês de outubro, escritos por diversos especialistas e entrevistados no Brasil e no mundo. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Este é o Mobilidade Humana e Coronavírus, uma série de podcasts que busca abrir um debate sobre o que está sendo e o que poderá ser da mobilidade humana em nossas sociedades. Eu sou o Thiago Haru Santos, antropólogo e pesquisador do Museu da Imigração. Eu sou a Núria Margarite Carbaça, psicóloga social e educadora no Museu da Imigração. Eu sou Guilherme Ramalho, sou comunicador e educador no Museu da Imigração. A gente organizou aqui uma introdução para a gente poder discutir o texto da Daisy Ventura, que é um texto que fala sobre o papel da OMS na pandemia e principalmente na questão dos temas xenófobos, das denominações xenófobas que foram usadas e estão sendo ainda usadas, né? E estão sendo combatidas por todo mundo. Então, tem alguns elementos básicos assim que a gente achou importante trazer de volta, para a gente entender, né, como é que essas organizações internacionais podem atuar em temas tão sensíveis como esse. Por exemplo, como é que se nomeia uma doença. Tanto a OMS como outras organizações internacionais de cooperação internacional, elas nasceram num momento histórico muito específico que a gente chegou a comentar um pouco no episódio passado, que é no final da Segunda Guerra Mundial, pensando uma série de acordos que são feitos pelos estados na tentativa de criar um ambiente de paz internacional. Esses acordos foram feitos nos Estados Unidos e são conhecidos dentro do cenário das relações internacionais como Acordos de Bretton Woods, que é onde são feitas essas readequações, inclusive não só do sistema de cooperação, como do sistema econômico internacional. Eu achei importante trazer a noção de soberania nacional, porque inclusive ela é um conceito importante para discutir também imigração. E é um termo que todo mundo conhece, talvez de escutar no dia a dia, escutar em outros lugares. Não no dia a dia, né? Ninguém toma café da manhã conversando sobre soberania nacional. Mas é um termo difundido, não é um termo tão fora do conhecimento comum. Mas o que ele quer dizer, afinal? Ele quer dizer que, por um lado, né, internamente, o Estado ele é a instância de maior poder, ou seja, família, indivíduos, empresas, todos esses outros elementos, todas essas outras formas, né, de organização, sindicatos, estão abaixo do Estado, hierarquicamente, ou seja, né, no nosso modelo, o legislativo faz leis, o executivo promove políticas, e nesse modelo que a gente tem no Ocidente, elas estão todas submetidas internamente ao Estado. Ao mesmo tempo, externamente, quer dizer que os Estados nacionais são independentes, ou seja, não tem como um Estado-nação mandar no outro. Não tem como um Estado-nação definir o que o outro vai fazer. Não existe, diferente do âmbito interno, uma hierarquia explícita. Isso em teoria, né, gente? A gente sabe que na vida prática é muito mais complexo, mas a ideia de soberania, ela tem essa ideia de que, e junto com essa ideia o Guilherme falou de Bretton Woods, a ideia de autodeterminação dos povos ali foi muito importante e ela continua sendo bastante definidora. Então toda a conversa que a gente vai ter aqui sobre a OMS passa por entender que a OMS tem que lidar com essa questão, que nenhum ente exterior ao Estado-nação pode definir o que o Estado-nação vai fazer, em última instância, né? Em última instância, quem tem o poder em determinado território é o Estado-nação. É engraçado que essa noção de soberania nacional às vezes
tem alguns territórios no mundo que inclusive está em disputa, né? Tipo, qual é esse povo que tem esse direito de autodeterminação? Porque às vezes a gente vincula isso à própria noção do Estado-nação, mas às vezes dentro do Estado tem vários povos com vários anseios de autodeterminação. Eu conheço de perto o caso da Catalunha, mas tem muitos outros, né? No Mali, em, sei lá, Bélgica, vários casos, né? Sul da Índia também. Exatamente. Então é interessante, né, essa equivalência que a gente faz às vezes do Estado-nação com a soberania do povo não sempre se cumpre. Correto, Andúria. Inclusive tem uns livros que a gente usa bastante lá no Museu da Imigração, que é um livro do Benedict Anderson, chamado Comunidades Imaginárias, que ele vai falar um pouco sobre essa construção do que é o Estado-nação, do que é soberania dentro do Estado-nação e das suas identidades. E uma coisa que o Thiago falou também, que eu fiquei pensando aqui na hora, é que sim, os estados são independentes, ao mesmo tempo a gente vive em um mundo construído por processos de interdependência. Por exemplo, existem problemas cujos estados necessitam resolver que eles escapam um pouco da esfera nacional. A gente pode pensar no próprio tema que a gente lida aqui constantemente, que é a questão das migrações, mas outros temas globais, envolvendo a própria OMS, como é o caso da saúde global, que a gente comentou no episódio passado, questões de terrorismo, meio ambiente, combate às drogas, são coisas que fogem da esfera do Estado. Os Estados são interdependentes também na esfera econômica. Hoje em dia a gente vive num mundo feito a partir de cadeias globais de valor, ou seja, as coisas que você usa no seu dia a dia, elas não são construídas mais apenas em um determinado lugar, elas são construídas em diversos lugares e montadas para exportação, que vão depois para o consumidor final. Então, essas interdependências acabam prendendo os estados em uma série de acordos e medidas que necessitam de uma compreensão, de um diálogo para que elas existam. Daí que são formadas as agências internacionais. Inclusive, Gui, você falou que tem estados que precisam da solução de problemas de outros estados, e eu fiquei pensando que às vezes esses problemas são originados por outros estados, né? Então, a rede é bem mais complexa, né? Com certeza. E a gente sabe, pelo que a gente acompanha do cenário de jornal, de política internacional, que alguns estados eles têm um poder maior do que outros no cenário de decisão do que é feito dessa esfera internacional. Então, por exemplo, sim, os estados eles têm a sua soberania, mas a soberania dos Estados Unidos ela tem um peso diferente da soberania de um país como o Sri Lanka, por exemplo, ou como o Brasil, ou como o Mianmar. Então, são diversos tipos de soberania e o modo como os países influenciam nesses territórios. E existem hoje também uma série de estados que, por razões, enfim, de conflitos internos, que a gente vai abordar depois, eles são tratados dentro da esfera internacional por um termo que muitas vezes é pejorativo, mas que é o termo de estados falidos, né? Estados cujo poder central eles não têm uma presença forte o suficiente para garantir uma soberania, e por isso eles necessitam de uma intervenção internacional. E aí onde fica a soberania nesse caso, por exemplo, em estados como esses também? Não, eu acho que a questão da interdependência ela é muito importante mesmo, porque na teoria, nessa super teoria, cada estado, cada país é independente, né? Mas no final das contas, na prática, a gente já falou em episódios passados, a gente divide fronteiras, né? As pessoas precisam do que existe do lado de lá das fronteiras, as pessoas estão circulando. A pandemia está aí para mostrar como as doenças circulam. Então, essa noção de que a gente precisa de uma instância para além do Estado, para resolver as nossas questões, ela existe há muito tempo. E aí eu queria com isso também já trazer um pouco dessa, né, muito brevemente, assim, inclusive é isso, já fazendo aqui uma ressalva, que a gente não é especialista em Organização Mundial da Saúde, né? Então tudo que a gente está falando aqui, vocês podem se aprofundar. O próprio texto da professora Deise Ventura está lá disponível no nosso site. Lá tem notas de rodapé riquíssimas, muito interessantes, eu vou comentar algumas aqui, mas que vale muito a pena vocês procurarem mais informação. Mas só para fazer essa introdução muito rápida, em 1945 a gente tem a Carta de São Francisco, né? Que é aquele contexto que todo mundo sabe, é o final da Segunda Guerra Mundial. E naquele momento existia um consenso. As guerras demonstram muito isso, né?
de que os conflitos internacionais não podem ser tratados se não for em um âmbito com vários países, em um âmbito coordenado entre vários países. Então, daí vem todo o surgimento do sistema ONU, né, das Nações Unidas, de várias organizações, entre elas a OMS, que a gente vai comentar aqui. Mas a Organização Mundial da Saúde não existia, então, em 1945. O que existiu foi essa Carta de São Francisco, que já lá no artigo 55, ela dizia, né? Com o fim de criar condições de estabilidade e bem-estar necessárias às relações pacíficas e amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, as Nações Unidas favorecerão. Aí tá lá alguns pontos. Níveis mais altos de vida, trabalho efetivo, solução dos problemas internacionais econômicos, nananana. E aqui que tá, né, nesse segundo ponto, a solução dos problemas internacionais econômicos, sociais, sanitários e conexos. A cooperação internacional de caráter cultural e educacional, ou seja, saúde tá aqui, nesse curto pontinho aqui, que eu acabei de ler, mas é ele que dá base para as pessoas que trabalhavam com saúde naquele momento seguirem em reuniões e conferências, até que em 1946, logo um ano depois, em Nova York, você teve a Conferência Internacional da Saúde, que com a assinatura de 61 estados, criou a Constituição da Organização Mundial da Saúde. E aí isso é uma coisa importante também de mencionar. A OMS é uma das poucas organizações internacionais que tem uma constituição própria. Como eu estava falando sobre a soberania, quem tem constituição são os estados, né? O Brasil tem uma constituição, a Bolívia tem uma constituição, todos os países, né, têm constituições. Os estados modernos, eles são organizados assim. Nem todas as organizações, por exemplo, o Acnur é uma agência, né? Ela também não tem, a Acnur é a que trata da questão do refúgio em âmbito internacional. Ela não tem uma constituição própria, porque se entende que ela não é um ente como os países, né? A OMS, ela sim tem uma constituição, o que em teoria deveria dar poderes para ela de regulamentar. Assim como os países, a partir da força que a Constituição tem, né, os países podem criar leis para os seus cidadãos, a OMS de alguma maneira teria esse poder maior também de criar regras ou regulamentos que são um pouco mais fortes. Eles são, a gente fala, né, em relações internacionais, um pouco mais vinculantes do que as outras normativas, enfim, do que a gente vê em outras organizações, agências internacionais. Exatamente. Inclusive, essa própria Constituição e as questões vinculantes que a OMS traz fazem parte de todo o seu processo de governança interna. E quando a gente fala governança, é diferente de quando a gente fala em relação aos governos. Uma governança, na verdade, é um mecanismo de funcionamento e ordenamento de uma situação que envolve diversos atores. Então, os processos de governança da OMS envolvem esses acordos vinculantes, a Constituição, as diretrizes que são passadas para os países em relação a determinados combates epidêmicos e o próprio modelo não centralizado de auxílio humanitário que é feito entre os países. Por exemplo, os países que têm mais condições e que participam da OMS, eles contribuem para um fundo que a gente chegou a falar no episódio passado, que é utilizado para combater doenças em países que não dispõem de determinada verba. Então, tem essas divisões também, essas verbas internas. Outro ponto a se levantar é que a OMS passa por um processo de reestruturação interna na primeira década do século XXI, em que ela revê esses seus processos de governança. Entre eles, uma das críticas que se tinha muito sobre o processo que a OMS tinha antes da reforma é que o foco era centrado prioritariamente no controle de doenças, com uma baixa coerência com a compreensão da saúde como fenômeno social, que a gente abordou bastante no programa passado. Outra coisa também, que é algo que o Thiago comentou agora, os processos
pela autonomia dos países, pela soberania dos países, os processos eles não podem ser feitos de maneira automática. Antes da reforma, você tinha muito uma ideia de um processo automático que era aplicado a todos os países, uma recomendação da OMS. Agora é necessário se pensar as necessidades e as especificidades de cada país na aplicação desses processos. Também uma crítica que era feita antes do momento da reforma, que é algo que a gente comentou no programa passado, eram as doações feitas de maneira carimbada para determinados projetos. Por exemplo, eu tinha uma doença para combater, no episódio passado a gente deu o exemplo da malária, e eu faço uma doação, eu, como país ou como fundação privada, faço uma doação específica para aquele projeto. Após a reforma, esse tipo de financiamento foi muito discutido, pensando-se que, que nem eu falei no começo, que as doenças elas são holísticas, elas precisam ser combatidas de uma forma global, não só global no sentido de outros países, mas numa forma pensando todo o processo da doença e não necessariamente combate a uma pandemia ou uma epidemia específica. E também pensar o quanto essas doações, quando elas vêm de atores privados, elas não respondem a outros interesses, quer sejam filantrópicos, enfim, interesses de organizações não estatais, que acabam por distorcer as prioridades programáticas dos Estados-membros. Esse é um ponto muito importante porque, que nem o Thiago comentou, e a gente está falando desde o começo do episódio, a OMS, assim como as outras organizações em âmbito internacional, elas são feitas por um conjunto de países, cada país em sua soberania decidindo coisas em conjunto. Quando você coloca outros atores que não necessariamente seguem o mesmo conteúdo programático, você pode acabar criando distorções de como é feito esse processo. Eu achei muito importante o que você falou sobre a automaticidade, ou como os regulamentos aprovados, as discussões feitas pela OMS deveriam ser aplicadas de uma maneira direta pelos países. E aí a gente volta a isso da soberania e volta ao nosso cotidiano. Eu acho que a experiência da pandemia, na proporção que a gente teve, deixou muito claro algumas coisas, e essa questão, essa tensão da automaticidade ou não desses regulamentos fica muito, muito mais claro para a gente. Esse tema da saúde global, ele ficou muito mais didático para a gente entender, então é uma oportunidade para a gente entender mais sobre esses temas. A gente sabe que para controlar a disseminação do vírus, todos precisam assumir alguns compromissos. Todos precisam agir de determinada maneira. Uns mais, uns menos. Quem não pode assumir determinadas coisas, como por exemplo ficar em casa, deve receber apoio do Estado para conseguir fazer isso. A gente entendeu que a gente precisa de muitas pessoas agindo de uma forma muito parecida. Isso em âmbito... imaginem isso em âmbito internacional, e tendo que lidar com esse problema da soberania. Ou seja, nenhum ente é superior aos Estados. Então você tem um problemão aí. Então o que a OMS tem como instrumento para lidar com isso? São esses regulamentos sanitários internacionais, que são esses regulamentos que padronizam. Eles padronizam alguns procedimentos para combater algumas doenças que circulam em âmbitos internacionais, e o último desses regulamentos foi aprovado. Esses regulamentos eles precisam ser aprovados por uma instância da OMS que se chama Assembleia Mundial da Saúde, que está dentro da OMS e é composto por 194 países. Então, esses 194 países aprovaram um regulamento em 2005, e esse regulamento dá ao diretor-geral da OMS o poder de dizer se a gente tem uma pandemia ou não. Então, porque a gente quis trazer um pouco mais isso com mais calma, porque também é isso, não é que não existam instâncias, porque às vezes parece, o diretor da OMS saiu na mídia falando tal coisa. Você tem os procedimentos ali, você tem instâncias, você tem um raciocínio que passa muito por esse problema. Para combater uma doença, e aí entra o texto da Daisy, para você não criar outras doenças do tipo racismo e xenofobia, você tem essas instâncias. Então, são essas instâncias que vão
direcionar para os países quais são as melhores práticas. E os países precisam acatar. No caso da OMS, os países precisam acatar em linhas gerais, é óbvio. Não tem como os países realizarem todos os pontos, né? Normalmente, esses regulamentos também são amplos o suficiente para os países conseguirem atuar de maneira específica, assim. E com a própria pandemia, em certa medida, a gente pode falar que a OMS se fortaleceu, né? Porque hoje ela é uma entidade que tem uma presença muito mais marcante do que ela teve, por exemplo, durante o processo da H1N1, lá na década de 2000, né? Final da década de 2000 e comecinho da década de 2010. Ao mesmo tempo que tem se discutido, os países mais fortes, principalmente Estados Unidos, têm discutido essas vinculações que a OMS traz às questões de soberania nacional. O governo Trump, agora no final do ano de 2020, saiu da OMS, ou enfim, né, tentou sair da OMS. Agora, né, com as eleições, com a eleição do Joe Biden, provavelmente o Joe Biden ele vai retornar, né, os Estados Unidos à OMS. Portanto, a gente vê que muitas vezes algumas disputas ideológicas elas são colocadas em xeque, né, elas são colocadas à frente de uma necessidade de cooperação internacional. Pensar principalmente, eu dei o exemplo dos Estados Unidos, claro, né, porque foi uma instituição, um país, na verdade, que ao longo de toda a sua história do século XX, foi um dos principais responsáveis por construir o multilateralismo, por construir essas questões de cooperação internacional, e agora, enfim, se coloca num papel muito mais protecionista frente a outras potências emergentes, principalmente a China. Então, coloquei essas informações para a gente pensar um pouco o fortalecimento que essa instituição teve ao longo desse período, desse ano que a gente teve agora, e ao mesmo tempo quais que são os problemas que ela pode vir a enfrentar daqui para frente. Total. E é super interessante você ter trazido a questão do fortalecimento da OMS nesses últimos anos, né? E pensar que o próprio texto da Daisy aponta isso, que lá quando surgiu a H1N1, ela foi denominada como gripe suína. E aí os produtores, né, de carne suína, eles se mobilizaram e aí conseguiram aprovar alguns regulamentos, alguns direcionamentos para justamente tirar esse nome, para não estigmatizar o produto que eles estavam colocando ali no mercado, que eles estavam tendo prejuízo. E a gente só vai ter a primeira regra, a primeira norma, né, conjunta entre a OMS, entre a FAO, que cuida da alimentação, e também uma organização também que cuida da questão animal, que eu não lembro o nome aqui, mas está no texto da Daisy, em 2015. Então, são recomendações dizendo, olha, tentem não usar o nome de pessoas, tentem não usar nomes de comunidades específicas, tentem colocar expressões que têm a ver com sintomas. Isso tudo porque uma vez que você faz circular, esses nomes eles ficam. Existe um fenômeno social que até hoje, por exemplo, a gripe espanhola é lembrada como gripe espanhola, né? Apesar de todas as pesquisas, toda a discussão mostrar que muito provavelmente nem surgiu na Espanha. E é muito difícil você determinar aonde surgiu um vírus, né? Exatamente. Dizem que esse caso da gripe espanhola foi provavelmente nos Estados Unidos, né? Aparentemente, acho que são produtores de frango americanos que foram para a Primeira Guerra na Europa, né? O próprio coronavírus, né? A gente está passando por outra rediscussão e vai passar por muito tempo. Que esse vírus já existia em outro lugar, um ano antes, né? A ciência vai tentar definir isso, né? Mas na verdade, o que você consegue com essa definição em termos de como lidar com essa doença é praticamente nulo, porque o que você tem que fazer é baixar o contágio, né? Nesse momento. Enfim, então é uma discussão ideológica, né? É uma discussão, na verdade, para criar culpados, criar uma tensão e não discutir, por exemplo, né, a quantidade de mortos que a gente está tendo nos Estados Unidos. A gente voltou a ter esse mês um número muito alto e em outros países do mundo. Uhum.
Eu ia comentar só uma coisinha também nesse sentido, né? E aí um ponto que a gente traz aqui, né? Que a gente comentou um pouco nos programas atrás, eu acho. Tô meio perdido, pessoal, porque faz tempo que a gente tá fazendo o programa. Mas, por exemplo, agora foi feito no final do ano uma missão da OMS, um ano depois do primeiro caso na cidade de Wuhan. Foi feita uma missão de cientistas especialistas que estão indo até Wuhan para investigar o caminho que esse vírus fez. Não necessariamente pensando na cidade como um ponto zero, porque o paciente zero ele nunca foi detectado de fato. Mas pensar, por exemplo, porque o Wuhan eles estão trabalhando com a hipótese de Wuhan ser o primeiro grande foco da doença, não necessariamente o lugar de origem. E isso, enfim, né, remete a outras doenças, que a gente comentou agora da gripe espanhola, a própria questão do Ebola, que por muito... o próprio nome Ebola, não sei se vocês sabem, mas ele deriva de um rio que tem na região próximo do Congo, né? Então, essa questão de você identificar as coisas geograficamente também é um problema, porque não necessariamente elas pertencem a esse lugar. E a cidade de Wuhan, ela é uma cidade altamente globalizada. Altamente globalizada. Por exemplo, São Paulo, no final do ano de 2019, se eu não me engano, tinha acabado de abrir mais um escritório comercial na cidade de Wuhan, para fortalecer os laços entre São Paulo e Wuhan. É uma cidade que é um grande polo industrial da China também. E principalmente, né, vocês devem se lembrar como que foi a questão da própria contaminação da Itália, logo no período. A Itália que foi o primeiro país europeu que teve um número de casos crescendo com um pico muito alto. E toda a indústria de moda italiana, hoje em dia, se concentra em Wuhan, ou nas regiões da proximidade de Wuhan. Então, as roupas, né, os desfiles continuam sendo na Europa, enfim. Você tem a Semana de Moda de Milão, continua sendo em Milão, mas toda a produção, e não só a produção fabril, não só os vestidos, enfim, as roupas que são feitas, mas a produção intelectual, quem desenha, quem projeta, quem faz a marca, todas essas pessoas se concentram em cadeias comerciais em Wuhan. Então, logo antes da pandemia chegar na Itália, teve uma grande convenção de moda em Wuhan, com diversos empresários italianos que foram acompanhar essa convenção, enfim, trocar contatos comerciais. A gente fala isso justamente pensando nesse lugar hoje tido como foco, mas como essa cidade ela concentra interesses globais e como essa doença pode ter vindo de outros lugares para lá. Acho que isso é muito importante. Por isso que a gente fala bastante de interdependência. O mundo é um lugar em que as pessoas se encontram frequentemente e acabam fazendo trocas comerciais, trocas econômicas, e as doenças circulam a partir desses processos. Por exemplo, o Thiago comentou dessa questão dos nomes, e principalmente dos nomes pejorativos que às vezes as pessoas trazem para algumas doenças que trazem outras questões como xenofobia, racismo, introjetadas dentro da nomeação dessas doenças. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, no próprio texto da autora, ela comenta, né, que tem um site chamado Factba, que ele faz uma pesquisa de tweets de governantes, né, para saber a incidência de algumas palavras naquilo que eles tweetam. Dentro dessa pesquisa, o Trump, por exemplo, ele se referiu por muito tempo a Covid-19 como vírus chinês. Né? A gente vê diversas entrevistas dele falando do vírus chinês. Se você faz uma pesquisa do termo Chinese virus nos tweets do Trump, você encontra esse termo aparecendo 34 vezes, perto de outros termos pejorativos. Então, de novo, que nem a gente falou lá no primeiro episódio, quando determinado líder escolhe colocar essas palavras, não só ele demonstra uma opinião pessoal, como ele demonstra uma opinião estatal, enquanto papel de liderança, e ele dá aval para que outras pessoas utilizem esse termo. Então, é importante da gente pensar muito isso, né? Como a utilização desse termo ligado a casos de violência, como os casos de violência eles aumentaram dentro da comunidade asiática após o espalhamento da doença, né? Isso de nomeação é algo que se aplica muito no jogo político em geral, né? Escolher determinados nomes para nomear impostos, para nomear casos de corrupção. Isso tem um impacto muito diferente segundo o que se escolhe ou não. Produção do discurso e sustentação de ideologia. Então a gente tem que ficar mesmo bem ligado nessas nomenclaturas.
Então, com isso, a gente termina o primeiro bloco, que a gente falou sobre esse texto da Daisy Ventura, né? Falando sobre a nomeação do vírus. E a gente agora vai entrar no segundo, que a gente vai falar sobre zonas de conflito, migração e coronavírus. Para abordar esse texto, a gente vai se servir de uma publicação chamada Comércio de Armas, Conflitos e Direitos Humanos, análises das exportações de armas europeias a países em situação de conflito armado e vulnerabilização de direitos humanos. É um relatório publicado em janeiro de 2020 por parte da Escola de Cultura de Pau, vinculada à Universidade Autônoma de Barcelona, que é um relatório que o próprio autor do texto que a gente está discutindo usa para apresentar um pouco essa panorâmica dos conflitos armados no mundo que estão ativos hoje em dia. Para começar, eu achei um tema muito diferente, né? A gente não chegou nem perto de comentar coisas assim. Talvez no episódio passado, quando a gente falou da Palestina, mas falar assim de conflitos armados em um geral, como, sei lá, categoria de análise, vamos dizer, a gente nunca tinha tratado sobre. Então, eu já vou falar que a gente também não é esperto. Para falar sobre isso, a gente pegou um relatório da Escola da Cultura da Pau, que seria a Escola de Cultura de Paz, vinculada à Universidade Autônoma de Barcelona, onde eles caracterizam o que são os conflitos armados recentes, né, até 2018, falam dos conflitos que estão ativos e, enfim, ajudam um pouco a ilustrar um pouco esse tema. Então, eu vou ler aqui a definição que eles dão, né, na Universidade Autônoma de Barcelona. Eles caracterizam os conflitos armados como o enfrentamento protagonizado por grupos regulares ou irregulares que lançam mão de uso contínuo e organizado da violência de modo a provocar 100 vítimas fatais por ano ou de promover um grave impacto no território, o que pode consistir em destruição de infraestrutura ou mesmo da natureza. Então é isso, eles colocam esse mínimo para considerar que é um conflito armado, eles colocam essas 100 vítimas fatais por ano. Ainda eles caracterizam conflitos armados como ações com objetivos que diferem da delinquência comum e estão normalmente associados a demandas de autodeterminação, por exemplo, ou autogoverno, aspirações identitárias, oposição ao sistema político, econômico ou social de um Estado ou à política interna ou internacional de um governo. Então, as motivações desses conflitos armados também têm essa nuance diferente do que a gente poderia considerar uma delinquência, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente sabe que tem muita violência e muitas vítimas fatais, por exemplo, decorrentes da violência policial e do tráfico de drogas, só que aí não se enquadraria nisso por conta do motivo. Mas enfim, isso é outra discussão, né? Vai ver, tem alguém que discorda, acho que poderia se colocar. Seguindo essa definição, então, eles definem que existem atualmente 34 regiões no mundo com conflitos ativos, armados. A maioria deles estão localizados na Ásia e na África, mas também tem em todos os continentes, se não me engano. E o interessante do texto do Vitor é que ele fala justamente de alguns casos, né, específicos, mais especificamente de 2, pelo que eu me lembro, que é o caso do Iêmen, que eles sim fizeram um cessar-fogo durante a pandemia, e o caso da Síria. E aí ele apresenta no texto qual é os efeitos que a pandemia trouxe para esses conflitos, ou seja, em alguns foi possível fazer essa trégua, e quais as razões também, porque esses conflitos eles destroem hospitais, destroem a segurança sanitária das pessoas. Então, isso num contexto de pandemia, isso eleva ainda mais a vulnerabilidade dessas pessoas. Nessas tréguas e nesse cessar-fogo, o Vitor Del Vecchio se questiona, né, quais os reais motivos para acontecer essa trégua, porque às vezes, enfim, pode não ser tanto para preservação da vida de civis ou de deslocados forçados e talvez sim por outros interesses ou inclusive demandas inevitáveis internas que o próprio coronavírus trouxe. Ou seja, por exemplo, o país não está conseguindo lidar com esses dois conflitos, com essas duas situações super imprevisíveis e devastadoras, como um conflito armado e uma pandemia mortal. Então, às vezes não é tanto para
preservar a vida, senão porque realmente não está dando conta de destinar recursos nessas duas situações. Porém, ele também ressalta que, independentemente da motivação, né, de se é mais egoísta, servindo interesses políticos ou altruísta para salvar vidas, ele diz que, pelo menos por hora, está sendo, sim, minimizado o custo humano, né? Então, realmente acaba tendo esse efeito de vidas sendo poupadas. Até quando, a gente não sabe, mas a gente encontra, sim, esse efeito benéfico. Né? Imagina, você acaba o conflito e as pessoas morrem igual, né? Do mesmo jeito. Então, pelo menos... Sim. Dos 34 conflitos armados em 2018, 33 deles continuavam ativos no finalizar do ano. Que nem a Núria estava comentando, a maior parte dos conflitos armados se concentra no continente africano, ao todo 16, e na Ásia, que são 9 conflitos ocorrendo nesse momento, em sequência aos anos anteriores. No resto dos casos, 6 têm lugar no Oriente Médio, 2 na Europa e 1 na América. Mais de um terço dos contextos bélicos identificados nesse relatório, que ao todo são 13, se produziram em 11 países que haviam registrado importações de armas procedentes de países europeus. Isso casa um pouco com o que a gente falou no episódio passado também, que foi um trecho que eu trouxe do Rouzeneau, se eu não me engano, em que ele expõe que quanto mais interdependentes os países ficam, e ainda mais por conta de acesso a armamento bélico e nuclear, como é o caso das grandes potências, a guerra ela acaba não sendo mais feita pelas grandes potências, no sentido de uma guerra entre elas, mas ela acaba sendo uma prerrogativa para estados que não possuem o mesmo poder bélico. Estados que nem a gente comentou no começo, estados mais fracos, estados mais expostos, mas não necessariamente sem a presença dessas potências nesses estados. A própria guerra da Síria, apesar de acontecer na Síria, que nem a gente falou no episódio passado, ela tem a presença de diversos países, Rússia, China, Estados Unidos, França, Alemanha, com exércitos, com armamento que vem desses países. E aqui o que ele traz é essa informação, que as armas elas procedem dos países europeus, mas a guerra ela acontece nesses outros territórios. Então, de certa medida, ela é um conflito global. Eu não falei da classificação, que eles falam aqui alta intensidade é mais de 1.000 vítimas mortais anuais. Enfim, tem alta intensidade, média e tal. Os de alta intensidade está superando ampla, tipo Iêmen, por exemplo, aqui tem mais de 1.000 vítimas mortais anuais, seria o ponto no que começa a se considerar um conflito de alta intensidade. Mas Iêmen está em 40 mil, coisa assim. Nossa, sim. Síria também tá, uns 10 mil. Ou seja, elas já passam da própria catalogação que a escola faz, né? Então, sim, não é que passa, mas assim, é uma dimensão que realmente é muito grande e afeta muito a parte do território. Total. Nessa discussão, né, eu lembrei daquele texto que a gente já até discutiu aqui no podcast, que é da Zenaida, que foi publicado lá em maio, chamado Novos Fluxos Migratórios Estão Presentes a Acontecer. Enfim, naquele texto ela falava dessa complexidade que era, né, a questão migratória, e que como fatores que a gente não imagina que podem recair, eles vão produzir novos fluxos migratórios. Então imagina conflitos desse tamanho, conflitos com essa intensidade que vocês estão falando, também de destruição de recursos, né, que os países estão lá criando, estão lá construindo. O que significa isso para o direito dessas pessoas poderem ficar lá, né, nesses países? Essas pessoas não vão poder permanecer. E aí vai gerar mais migração regional primeiro, como a gente também já discutiu aqui, as pessoas normalmente vão para países mais próximos, vão começar a surgir migrações mais distantes, ou seja, é muito importante mesmo isso que o Victor traz, desse olhar para os conflitos. Os conflitos não param porque a pandemia está aí, mas ao mesmo tempo eles produzem migração e daí sucessivamente. Uhum. E para quem estivesse se perguntando se esses conflitos armados têm alguma coisa em comum ou são totalmente idiosincráticos, são diferentes, enfim, essas causalidades, o relatório também reporta isso. E eles dizem, por exemplo, que a grande maioria dos conflitos ativos hoje tem entre suas motivações principais a oposição às políticas domésticas ou internacionais dos respectivos governos ou ao sistema político, econômico, social ou ideológico de um determinado Estado.
que derivam em lutas por acessar ao poder ou destruir ele. Então, esses elementos estão presentes nos 70% desses conflitos, é bastante coisa. Uhum. Eles também dizem que em 18 contextos, eles também dizem que em 18 dessas regiões, os atores armados aspiram a uma mudança de sistema por parte de organizações que se aderem a uma agenda jihadista. Seguindo nessa linha para falar sobre conflitos armados e deslocamentos, aqui a gente traz mais um trechinho desse relatório, em que ele aborda que nos conflitos armados, e aqui eu estou falando diretamente do relatório, provocaram níveis muito elevados de deslocamento forçado da população. Segundo a Acnur, a população deslocada forçadamente no mundo, no final do ano, era de 68 milhões e meio de pessoas, quase 3 milhões a mais do que no ano anterior. A população refugiada também aumentava para um número de 25 milhões de pessoas, enquanto 40 milhões de pessoas estavam deslocadas dentro do território dos próprios países, 3 milhões de pessoas eram solicitantes de asilo. Em 2017, a Acnur estima que houve 16 milhões de novos deslocados. Entre os países com níveis mais elevados de deslocamento interno sobressaem Síria, com mais de 6 milhões de pessoas, quase 7 milhões, República Democrática do Congo, 4 milhões e meio, Iraque, 2 milhões e meio, Sudão do Sul, 1 milhão e 800 mil, e Etiópia, com 1 milhão. Segundo a Acnur, mais de 2/3 da população global refugiada procedia de 5 países apenas. Da Síria, Afeganistão, Sudão do Sul, Mianmar e Somália. O Líbano, por mais um ano, foi o país com maior número de população refugiada em relação à sua população total. Importante pensar nisso que o Thiago comentou agora em relação aos territórios de fronteira, aos territórios vizinhos. Uma pessoa refugiada para cada 6 habitantes do Líbano, seguido de Jordânia e Turquia. E os principais países de acolhida foram Turquia, com 3 milhões e meio de pessoas, Paquistão, com 1 milhão e meio, Uganda também com 1 milhão e meio, Líbano com pouco menos de 1 milhão, Irã, Alemanha, Bangladesh e Sudão. É interessante da gente observar que dentro desses países apenas um deles se localiza em território europeu, enquanto que lá no ano de 2013, o que mais a gente escutava falar nos jornais era sobre uma crise migratória para o continente europeu. Daí já dá para dar uma dimensão sobre qual que é a relação de migração e refúgio nos territórios de fronteira, de zonas de conflito. Por outra parte, esse relatório também traz uma série de dados interessantes em relação à violência de gênero nos conflitos armados. Ele diz que atores armados em numerosos conflitos continuam perpetrando violência sexual e de gênero contra a população civil, mulheres e crianças de maneira significativa, né? De acordo com a ONU, ainda em 2017, a violência sexual seguia sendo uma importante estratégia tática de guerra, terrorismo, tortura e repressão, assim como uma tática vinculada à economia das guerras. Além disso, continuou se utilizando em muitos casos como estratégia de violência para castigar pessoas de determinada origem étnica, afiliação política e crença religiosa, entre outros. E nesse sentido, o relatório também classifica os conflitos armados segundo se neles acontecem muita, média ou pouca violência sexual contra a população civil. Entre os países com níveis muito altos de discriminação, a gente encontra Afeganistão, Camarões, Iraque, Níger, Paquistão e Iêmen. Lembrando que em Paquistão e Iêmen tem acontecendo 2 conflitos armados dentro do território, assim se considera, né? Além disso, também tem vários países que não têm tantos dados, mas enfim, entre os conflitos que não tem tanta violência sexual, tem, por exemplo, o Burkina Faso, Índia, Tailândia e República Democrática do Congo. Porém, há sim, só que em menor grau, segundo esse relatório. A maioria dessas vítimas são mulheres e meninas em situação de marginalização política e econômica em áreas rurais. Entre os impactos, é importante apontar o trauma, o estigma, a pobreza, graves impactos à saúde, gravidez. Então, é muita coisa, né? A violência sexual continua sendo um elemento gerador de deslocamento forçado, inclusive, da população, assim como produz também efeitos de limitação de liberdade de circulação. E isso que você comentou também, né? A violência sexual como uma arma de guerra, bem pesado mesmo. É um tema clássico, né? Vários filmes falam sobre isso.
A própria colonização, a gente vem discutindo lá no curso da hospedaria de imigrantes, como o estupro sistemático foi parte, né, do genocídio. Ou seja, o corpo da mulher ele passa por essas economias de guerra. Eu acho que o relatório dá conta de mostrar isso. Sim. Sim, é mais um território a ser conquistado, o corpo, né, no caso. A gente falou isso no episódio passado, verdade. E de repente a gente poderia até expandir assim, um pouco do que o Del Vecchio traz, pensando nas consequências mesmo, para quem migrar nessas condições e nesse meio tão violento, né? Imagina uma família com uma mulher como cabeça da família, como chefe de família, e existindo um caso desse na família dela, como é que ela precisa lidar com isso? A gente apresentou aqui, né, algumas exposições passadas do museu, como o refúgio, como existem situações de refúgio que passaram por isso, e como esses vínculos familiares, eles são importantes. E essas economias, né, e famílias aqui nessas configurações que não são necessariamente com um homem como chefe de família, esposa e filhos, enfim, várias configurações de pessoas que se configuram como famílias, né? Como a violência de guerra, ela afeta isso, e isso na migração, ela é um fator de vulneração bastante alto. Muito bom. Que nem o próprio texto traz, essa situação que a gente vive agora de pandemia possibilitou também uma série de cessar-fogo, né, em outros conflitos ao redor do mundo. Em março, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um apelo para o cessar-fogo enquanto enfrentamos o mesmo inimigo comum, Covid-19. Esse apelo foi reiterado durante a 75ª Assembleia Geral da ONU, que aconteceu no fim de setembro. Dos 170 países e territórios que assinaram o acordo de cessar-fogo, um dos países que não assinaram foram os Estados Unidos, que tem presença militar em mais de 150 territórios espalhados pelo mundo, com 160 mil militares espalhados em operações em zonas de conflito armado. Que é uma outra situação que a gente tem que pensar também, né? De novo, reiterando a presença das grandes potências nesses territórios de conflito armado. Além dos Estados Unidos, Rússia, Síria, Israel e República Democrática do Congo são alguns dos outros países que também não assinaram a Carta de Intenção. Coincidentemente, territórios que estão em algum conflito bélico de longa duração ou que têm presença militar nos grandes conflitos globais. Bom, fechando agora esse segundo bloco, no qual a gente conversou sobre conflitos armados, a gente vai passar agora a comentar um texto publicado também no nosso blog, chamado Missão Paz, Assistência, Formação e Incidência Social versus o Negativismo de Direitos a Migrantes e Refugiados na Interface da Covid-19, de autoria de Paulo Parisi, José Carlos Alves Pereira e Letícia Carvalho. Para tratar um pouco das questões abordadas no texto, que a Núria acabou de apresentar o nome, e ver o que mudou desde a publicação, né? Esse texto foi publicado originalmente em julho, no livro lá do NEPO, que é o Núcleo de Estudos lá da Unicamp. A gente conversou com o José Carlos Alves Pereira, que é um dos autores. Ele é doutor em Sociologia pelo IFISH, Unicamp, e editor da revista Travessia do Centro de Estudos Migratórios, CEM, lá da Missão Paz. E aí ele começou explicando um pouco para a gente o que é a Missão Paz, para quem não é de São Paulo, talvez nunca tenha escutado falar, e o seu funcionamento. A Missão Paz é uma instituição ligada à Igreja Católica, mas é uma instituição de caráter ecumênico, né? É ligada também à congregação dos padres escalabrinianos. Esses padres escalabrinianos têm um carisma de trabalhar com migrantes e refugiados, sobretudo migrantes, desde o final do século XIX, né, ali por volta de 1890, até hoje trabalhando. E a Missão Paz aqui em São Paulo, ela foi fundada em meados da década de 30, de 1935, e funcionando mesmo a todo vapor a partir de 1940. Desde daí
vem sendo feito um trabalho com migrantes e depois, mais tarde, também com refugiados, apátridas e outras categorias referentes à mobilidade humana. Portanto, é uma instituição que tem aí uma larga experiência, né, de trabalho concreto com migrantes e com refugiados. E ao longo dessas últimas 3 décadas, em que a gente tem percebido aí uma mudança e uma complexidade maior nos fluxos migratórios, a gente então veio ampliando e fortalecendo as nossas parcerias, né, com movimentos populares, com institutos sociais, também com gestores públicos ou com organismos políticos e ainda com universidades e tal. Então, é nesse contexto que surge a parceria também com a professora Rosana Beininger, do NEPO Unicamp, e a gente vem desenvolvendo diversas atividades em parceria. O Museu da Imigração também é um parceiro, né, nosso aí. É nesse contexto que ela nos convida, né, a participar deste livro, especialmente sobre a Covid-19 e imigração, relatando as experiências da Missão Paz, tendo em vista esse histórico longo, né, de trabalho com migrantes e refugiados. Então, uma das ideias bastante desenvolvida no texto, que foi explicado com detalhes na nossa conversa também, foi a de negativismo de direitos, que se relaciona diretamente com o negacionismo em relação à situação da pandemia. Vamos aí, primeiro falar rapidamente dessa questão do negativismo de direitos, né? A gente sabe, né, que o atual governo ele sempre trabalhou na perspectiva do negacionismo, né? Então, a começar por negar a gravidade, né, dessa pandemia do novo coronavírus, a gravidade, negar também o índice de letalidade da Covid-19. Então, assim, de maneira sistemática, isso vem sendo negado, né, pelo atual governo desde o início e até agora, nessa fase em que várias vacinas estão chegando na reta final de elaboração delas, o governo insiste em negar que há uma gravidade e que, portanto, dificultando, inclusive, a elaboração de pesquisas, né, e a aprovação dessas vacinas junto à Anvisa, né? E isso tem criado sérias dificuldades, tanto para os governos nos estados quanto para os governos nos municípios. Então, falando de um negacionismo aí institucional político. Esse negacionismo também acaba alcançando setores, né, da vida social, da vida cotidiana, especialmente das famílias ou grupos sociais que estão numa condição de vulnerabilidade maior. Tanto brasileiros e brasileiras, né, sobretudo pessoas que vivem em regiões periféricas bastante insalubres, né, com falta de saneamento básico, moradias também bastante inadequadas, né, muitas vezes com falta de acesso à água potável, né, de famílias que têm um subemprego, né, ou seja, não trabalha de maneira regular todos os dias, não tem um salário fixo, né, para que ela possa organizar ali o pagamento das suas contas e também a aquisição de remédios e alimentos. Também de uma população que vive na rua, né, população em situação de rua. Então, você tem aí já, dentre os próprios brasileiros e brasileiras, grupos sociais, seja que estão nas periferias urbanas ou que estejam nos cortiços das áreas centrais, ou população em situação de rua, que já vive uma situação de vulnerabilidade muito grande, a quem são negados sistematicamente direitos básicos, né, que estão na nossa Constituição, né, direito à moradia, direito ao acesso à saúde, direito a um trabalho digno. Agora, se a gente pega essa situação e analisa também para o caso de imigrantes e refugiados, né, que vivem situações semelhantes de vulnerabilidade social, de desemprego, de falta de moradia, né, ou de subempregos, sobretudo aqueles que trabalham como ambulantes nas ruas, né, e ainda de imigrantes que não têm documentos, esta vulnerabilidade aumenta ainda mais do que aquela que eu já citei aqui no caso dos grupos brasileiros. E o negacionismo que é feito em relação aos brasileiros, ele também é feito em relação a esses grupos imigrantes e refugiados,
de maneira muito mais acentuada ainda, porque esses grupos de imigrantes e refugiados são percebidos como o outro, aqueles que não pertencem ao chamado Estado-nação, ou seja, aos não nacionais, aqueles que não somos nós, né? Então aí você já começa por este olhar de ver como o outro, mas não como o outro que tem uma diversidade cultural, como o outro que não pertence ao grupo nacional, que, portanto, não pertence ou não participa daquilo que a gente chama de cidadania, né? Então, esse negacionismo é muito maior ainda em relação a esses grupos de imigrantes e refugiados. E isso ficou expresso, né, nas exigências que o governo colocou, por exemplo, para que esses grupos de imigrantes e refugiados tivessem acesso àquela chamada renda emergencial. Posso citar aqui alguns exemplos, sobretudo no caso de imigrantes e refugiados, estavam, né, aí com a documentação supostamente em dias e que foram acessar esses recursos. No momento de acessar os recursos foi negado porque não, o seu CPF está errado. E aí, muitas vezes, o número do CPF estava errado porque o próprio órgão governamental que cuidava de fazer aquele documento digitou errado, né, o número, e ele não podia acessar por conta disso, né? Outras vezes, porque esse imigrante não tinha documento, e ele não tinha documento por conta, muitas vezes, também do excesso de burocracias do próprio Estado para fazer esse documento, ou do custo, né? Porque custa para fazer o documento, e esses imigrantes, no momento, não tinham dinheiro para fazer isso. Então, já começa uma negação de direito no sentido prático por aí. É diferente, por exemplo, do caso de Portugal, né? Para dar aqui um exemplo, comparando, o governo português, no contexto da Covid-19, ele também criou uma renda emergencial, mas com acesso incondicional a todas as pessoas, homens e mulheres portugueses e de qualquer outra nacionalidade que estivesse em Portugal naquele momento, independentemente do estatuto jurídico dessa pessoa, se ela tinha ou se não tinha documento, se ela estava trabalhando de maneira formal ou não. Então, nesse caso aí, a gente pode sim chamar de uma abertura para a participação desse direito de maneira irrestrita e também de um entendimento por parte, né, do governo português, nesse contexto, da gravidade, né, da pandemia do novo coronavírus. No caso brasileiro, não, você tem um negacionismo da gravidade dela e também você tem um negacionismo quando você vai, então, criar políticas públicas para atender uma população, seja de nacionais ou de não nacionais, que estão num contexto de vulnerabilidade. Então, o negacionismo, a gente poderia dizer que está nesse aspecto aí, além de outras ações do governo que também refletem nesse negacionismo, como eu já mencionei aqui, a publicação de portarias impedindo a entrada de imigrantes ou de solicitantes de refúgio. Um dos aspectos que chama atenção nessa entrevista foi quando perguntamos sobre o que tinha sido o maior impacto da pandemia para o funcionamento da Missão Paz. O José nos respondeu que foi a necessidade muito emergencial de resolver as duas demandas concretas do cotidiano: o fato das pessoas não terem o que comer e o fato delas não terem uma casa. E nesse contexto, assim, uma das principais reivindicações que essas pessoas iam buscar era de comida mesmo, né? Cesta básica, porque muita gente perdeu o emprego, né? Então, pequenos comércios, fábricas, lojas foram fechadas nesse contexto, né, de Covid-19, em que as pessoas, num primeiro momento, sobretudo, não podiam sair das ruas, né? Ou aí você teve baixa na produção, baixa no setor de compras e vendas e tal. Então, o próprio empresariado de porte pequeno, médio e grande, em várias situações, demitiu muita gente. E essas pessoas, então, demitidas, acessando ou não a renda emergencial, R$600 aprovado pelo Congresso Nacional, isso era, se por um lado ajuda, por outro lado é insuficiente para que essas pessoas possam comer, né, com dignidade e morar com o mínimo de dignidade. Então, elas vão buscar essa complementaridade em outras instituições. E a principal reivindicação delas era comida mesmo, cesta básica. No primeiro momento,
remédios, né, também foram buscar aí, máscaras, né, no primeiro momento faltaram muitas máscaras, e também, especialmente no caso dos imigrantes, além de buscar esses produtos que eu mencionei aqui, eles também iam buscar um auxílio para como é que eles conseguiam acessar essa renda emergencial, consertar os documentos que estavam errados, né, sobretudo o CPF, e em outras situações de fazer o documento, porque não tinha documento, né? A Polícia Federal também tinha diminuído ali a sua capacidade de atender os imigrantes, então ficou um caos generalizado. A gente pode até dizer, Tiago, e também para você que está nos ouvindo aqui nesse podcast, que houve até situações de imigrantes e refugiados que já estavam assentados, né? E eles já tinham um trabalho fixo, formal, tinha já conseguido alugar uma casa, né? Então já estava ali meio que assentado. Mesmo nessas situações, houve um retrocesso. Essas pessoas perderam o emprego, não puderam pagar aluguel, e aquilo que para elas já estava mais ou menos organizado, assim, no sentido de eu estou conseguindo agora tocar a minha vida com dignidade, houve um retrocesso, porque elas perderam o emprego, perderam a moradia, e muitas delas tiveram que morar nas ruas, ou em cortiços insalubres, ou então voltar para os abrigos de instituições como a Missão Paz e outras que oferecem um acolhimento físico para elas. Então, é um pouco também nesse contexto aí, né, que a gente coloca essa questão da vulnerabilidade e que o texto traz, né, para a gente um pouco o que aconteceu na Missão Paz. Bom, e a gente perguntou também o que tinha mudado, por um lado, e o que tinha permanecido igual desde a publicação do texto lá em julho. Lembrando que a gente está gravando aqui em dezembro, viu, pessoal? As coisas podem ser indicadas no sentido de uma atualização do texto e outras também no sentido de que, assim, olha, isso permanece, então a gente ainda tem que bater muito nessa tecla, né? Eu vou dizer assim um pouco no sentido do que ainda permanece. A negação de direitos ainda permanece, né? Ainda é muito forte, né? E a negação de direitos naquele contexto que eu falei, do negacionismo geral. Ainda hoje o governo federal atua negando não só a pandemia, como a gravidade dela, né? Inclusive a letalidade da Covid-19. E isso, de novo, mais uma vez, atinge os grupos sociais mais vulnerabilizados, tanto brasileiros e brasileiras nessa situação, como também, principalmente, imigrantes e refugiados. Então, nesse sentido, a parceria com outras instituições, com movimentos populares, com os próprios grupos de imigrantes e refugiados organizados, associações, isso tem que continuar ocorrendo e, inclusive, sendo fortalecida, ampliando, para que a gente possa incidir com mais força, né? Exigindo para que o poder público cumpra as suas obrigações, né? Nesse sentido de viabilizar um mínimo social vital para essas pessoas. O que é esse mínimo social vital? O mínimo social vital não é na perspectiva de que assim de ser minimalista, né? Então dê para eles só os mínimos e já está bom, não. Esse mínimo social vital que a gente chama, né? Que a Missão Paz trabalha nessa perspectiva, é de que assim um mínimo de dignidade para que essas pessoas possam retomar suas vidas, porque elas também são protagonistas, né? Não precisa dizer que elas são apenas vítimas e que elas não têm ações próprias. Elas são protagonistas. Para você exercer o seu protagonismo humano, cidadão, você precisa de um mínimo social vital. E esse mínimo social vital está na Constituição Federal. Então, isso ainda continua sendo negado. Então, a gente tem que bater muito nessa tecla aí. O que mudou, né? Assim, para atualizar o texto? É importante dizer que, antes disso, a gente já tinha uma mobilização por parte de alguns grupos sociais, brasileiros e brasileiras, mas também de imigrantes e refugiados, que sempre colaboraram, né, com a Missão Paz e com outras instituições, no sentido de doações, ou doação em dinheiro, ou doação de comida, de remédio, ou mesmo de pessoas que não doavam dinheiro nem comida, mas se apresentavam para um trabalho voluntário. A gente já tinha isso. Mas no contexto da Covid-19, isso aumentou. Isso é importante destacar. Um pouco para trabalhar com aquela ideia de que as pessoas falam assim, tem muita xenofobia e muita discriminação. É verdade, tem muita xenofobia, muita discriminação,
inclusive por parte do Estado, como eu já destaquei aqui, e também por parte de outros grupos sociais, né? Tem muito mesmo isso, ainda precisa ser trabalhado isso, mas também é importante destacar que há outros grupos sociais que não são xenófobos e que não discriminam e que trabalham na perspectiva de acolher, de abraçar. E isso teve um reforço nessa pandemia, porque mais e mais pessoas chegaram à Missão Paz oferecendo ajuda, doando comida, doando remédio, doando dinheiro mesmo, ou se apresentando, mesmo nesse contexto de extrema gravidade de contaminação, se apresentando para fazer um trabalho voluntário para a distribuição desses recursos. E também, não só os brasileiros, mas associações de imigrantes ou migrantes individuais já estabelecidos na cidade de São Paulo foram à Missão Paz e disseram: eu vim aqui porque eu quero doar, porque eu sei que tem muita gente precisando. E eles doavam não apenas para outros migrantes, mas também para outros brasileiros, né? Para brasileiros que estavam nessa situação. Então, é importante destacar um pouco essa mudança, que houve esse aumento de grupos de brasileiros ou de imigrantes e refugiados que estavam em melhor situação socioeconômica e que foram doar ali. É importante destacar essa mudança aí. Uma outra mudança é que ocorreu no seguinte contexto, né? Como, então, você teve uma demanda maior por comida e por moradia, então a própria Missão Paz ela teve que também focar um pouco aí a sua capacidade de atendimento para atender a essas demandas. Então, ela foi buscar parcerias, né, com outros movimentos, instituições, procurando atender isso. Não que os outros serviços tenham ficado de lado, eles continuaram sendo desenvolvidos, mas o foco acabou também ficando para atender essas demandas emergenciais, porque, assim, comida e moradia, né? Se você pegar a questão, por exemplo, da moradia, né, da casa, quem trabalha isso muito bem é o padre Alfredo José Gonçalves. Uma casa, é como se fosse um útero, né, que protege. No caso do útero, protege um bebê que está em gestação. Ela dá o conforto para aquele bebê. No caso de uma moradia, então, ela conforta, uma proteção para uma família que está ali, e a partir dali, então, ela começa a ir buscar, né, outras formas de poder interagir socialmente. Quando isso falta, ou então você tem isso, de repente você é jogado para fora, você fica numa situação de extremo limbo social. Então, você teve que focar um pouco nessa questão aí da moradia. E aí, então, a casa do migrante, ela teve que ser reaberta, tomando todas as medidas de precaução, né? Teve que ser reaberta e tal. Ou ainda, uma coisa que já vinha sendo feito antes e que também se intensificou, o caso da Missão Paz ligar, né, para outras instituições de acolhimento e encaminhar pessoas para lá, ou essas outras instituições ligavam para a Missão Paz e encaminhavam para ali e tal. Isso também aumentou. Quer dizer, houve uma modificação aí. Do ponto de vista da incidência política, do advocacy, também teve que ter um foco maior aí de exigir do poder público esses direitos básicos. Antes você tinha uma incidência que trabalhava mais na questão assim, de uma formulação de uma política migratória, né? Você tem a lei de imigração, mas de uma política migratória de maneira mais ampla e tal. Nesse contexto, então, você teve que fazer um foco para essas situações emergenciais. Bom, nossa conversa então terminou com José falando sobre o quanto considera errôneo entender o trabalho da Missão Paz como de caráter assistencialista e como na pandemia isso ficou ainda mais evidente com a necessidade de trabalho e incidência política. Infelizmente, essa situação, esse contexto de negação de direitos está muito forte aqui no Brasil. Infelizmente, isso está posto também para diversos outros países, né? Então, assim, a própria ONU, Organização das Nações Unidas, fez um mapeamento dizendo que nesse contexto da Covid-19, ela mapeou mais de 1.800 decretos de estados negando direitos a migrantes e refugiados nesse contexto da Covid-19. Infelizmente, é uma coisa estrutural, né, no mundo. Por que eu destaco isso? Um pouco para reforçar a necessidade da gente, enquanto movimentos populares, igrejas,
instituições como o próprio Museu da Imigração, associações de imigrantes e refugiados, sindicatos, pastorais sociais, da gente, então, pensar a necessidade de articulação, de parceria, para fazer frente a esse processo brasileiro e internacional de negação de direitos, né? Há uma necessidade enorme de que a gente enfrente esta situação. E enfrentar isso sozinho é impossível, né? Não tem como você enfrentar isso sozinho. E a gente está tirando essa experiência aqui da Covid-19, no caso do Brasil, e uma instituição sozinha não consegue atender às demandas das pessoas em situação de vulnerabilidade. Elas são várias, né? Embora tenha um foco ali, sobretudo, reivindicando comida e moradia, mas você tem que pensar saúde, pensar educação, saneamento básico e tal. Então, são diversas frentes. Então, a necessidade de uma rearticulação e de parcerias para atender essas demandas, por um lado, e, por outro, para uma incidência política, exigir do poder público, né, que ele cumpra com o seu dever. Por outro lado, o governo brasileiro ele teve que revogar aquelas portarias que eu mencionei no início, né, impedindo a entrada de imigrantes e mesmo de solicitantes de refúgio. Ele teve que revogar isso. Por que ele revogou isso? Porque teve uma pressão por parte da sociedade, né? Então, assim, isso mostra também que, embora você tenha, em termos de mundo, essa negação de direitos, por outro lado, você tem também aí, por parte da sociedade civil, uma capacidade de fazer frente a isso. Ainda que a gente não consiga reverter de vez toda esta situação de negação de direitos e de precariedade, né, que é imposta às pessoas, de vulnerabilidade social que as pessoas são colocadas, ainda que se não tenha a capacidade, neste momento, de reverter tudo isso, mas essas ações mostram que elas têm um potencial de mudança. Isso é importante também destacar, não apenas no caso do Brasil, mas de outros países que viveram ou vivem situações semelhantes. Então, acho que isso é fundamental destacar e apontar que, assim, saídas para essas situações, elas envolvem, sim, ações práticas emergenciais, de você mesmo, de você disponibilizar mesmo aquilo que está faltando de maneira emergencial para as pessoas, comida, um trabalho, um teto, que outras pessoas podem chamar de assistencialismo, mas eu já destaquei, não é assistencialismo, porque você tem aí uma ação social e política, então passa por aí, passa também pela formação, né, por você discutir essas questões com a sociedade como um todo, para fazer com que a sociedade debata isso e isso acabe chegando nas agendas de políticas públicas, mas não basta chegar na agenda de política pública, ou seja, não basta fazer o debate, você tem que fazer o debate para que isso chegue na agenda de política pública e fazer a incidência política, para que realmente essa situação seja transformada. E, fundamentalmente, também para esta formação de parcerias, né? E sozinho você não faz isso. Então, assim, a gente vem fazendo, a Missão Paz tem um trabalho em parceria com o próprio Museu da Imigração, que eu já citei, com universidades, com associações de imigrantes, né? com empresas, né, do setor empresariado. A gente pode citar, inclusive, a Fundação Laudes Foundation, né, da CIA, que tem sido uma parceira, outros grupos, né, que participam do projeto Mediações para o Trabalho e que, mesmo no contexto de pandemia, chegaram para contratar imigrantes e refugiados, né? E ainda com o cidadão e a cidadã de maneira individual, mas que tem uma responsabilidade civil, né, e que pode contribuir, chega para se apresentar e apresentar suas contribuições de diversas maneiras. Acho que tudo isso daí que eu estou citando é importante no sentido da gente fazer frente à negação de direitos dentro do nosso país, mas também de espelhar para outros países que é possível, sim, fazer frente a essa negação internacional estruturada e pensar outro mundo possível com plenos direitos, seja para os nacionais ou os não nacionais. Afinal de contas, se você é nacional ou não nacional, você é uma pessoa humana e tem direitos universais. O sangue que corre nas nossas veias é o mesmo, né? A nossa maior riqueza é a diversidade cultural.
E a nossa maior pobreza é a desigualdade no acesso aos direitos. Então, eu quero agradecer a vocês todos, né, todas que acompanharam esse podcast, agradecer aí ao Tiago e ao Museu da Imigração pela oportunidade de falar com vocês. E se vocês quiserem ler o texto, ele está aí disponível no site do Museu da Imigração. Bom, pessoal, estamos terminando aqui agora mais um episódio e, como não poderia deixar de ser, vamos aqui fazer algumas indicações de livros, filmes, artigos e músicas que são colocados na nossa série do Me Indica, uma série que vai para as redes sociais do Museu da Imigração, em que os funcionários dão dicas culturais em determinados temas. Aproveitando que a gente está encerrando agora, a gente encerrou, na verdade, já no mês de dezembro, o curso A Hospedaria de Imigrantes e os Tijolos do Racismo Estrutural no Brasil, a nossa indicação vai de encontro às dicas que foram também feitas dentro do curso. O curso, para quem quiser assistir posteriormente, está disponível no YouTube do museu. E a gente vai aqui deixar algumas indicações que têm a ver com os assuntos tratados dentro desse curso. Então eu vou indicar o livro A Sociologia do Negro Brasileiro, que é uma obra do sociólogo Clóvis Moura. Nela, o autor reflete sobre o problema do negro brasileiro e as questões estruturais da sociedade. Apresenta uma outra perspectiva sobre as teorias sociais geradoras de mitos que tornaram o negro subordinado, submisso e estereotipado. Eu vou indicar o filme Menina Mulher da Pele Preta, de Renato Cândido de Lima. Ele é de 2012 e conta a história de 5 mulheres negras de diferentes gerações e perfis sociais distintos. O filme retrata questões pertinentes à ancestralidade, à identidade e como essas mulheres negras, direta ou indiretamente, são obrigadas a seguirem um padrão de branqueamento para se sentirem aptas e aceitas na sociedade. Bom, eu vou deixar indicado também um artigo de 2002 do professor Petrônio José Domingues, que inclusive participou do nosso curso. O nome do artigo é Negros de Almas Brancas, a ideologia do branqueamento no interior da comunidade negra em São Paulo, de 1915 a 1930. E nesse artigo, o professor defende que para entendermos as relações raciais no Brasil, é importante compreender o conceito de branqueamento. Assim, Petrônio mostrará como a ideologia do branqueamento gerou um controle psicossocial da população brasileira. Essa e outras indicações podem ser encontradas nas redes sociais do museu, basta procurar pela hashtag #MeIndica. Mobilidade Humana e Coronavírus é uma série de podcasts do Museu da Imigração do Estado de São Paulo, uma instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Ao longo desses 6 meses, esse podcast foi construído com a colaboração de todos vocês que escutam. Então, se quiser deixar uma mensagem para a gente, pode mandar um e-mail para museudaimigração, @museudaimigração, sem cedilha e sem tio, .org.br, com perguntas, críticas, sugestões e elogios, que vamos ter uma sessão dentro do programa para ler esses recados. Ou não, né? Porque nunca vem recado. É isso. Agradecemos aos autores, entrevistados e leitores que nos ajudam a compor o material desse episódio. Bom, gente, muito obrigada por ouvir. E a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Até logo. Pessoal, muito obrigado por acompanhar a gente dessa vez e nos vemos no próximo episódio. Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br.